o trabalhador brasileiro não teve o que comemorar neste 1º de maio. E eu venho falar um pouco sobre a luta da classe trabalhadora. Historicamente, o 1º de maio é conhecido mundialmente como o Dia de Luta dos Trabalhadores. Por ser uma data de luta, essa data inicia de uma história, quando em 1886, 500 mil trabalhadores realizaram uma greve geral nos Estados Unidos. 3 anos depois, em homenagem às greves sindicais em Chicago, ocorreu uma manifestação na França. Houve mortos, intervenção policial. Então, a história de luta da classe trabalhadora é uma história de luta, mas de muito sacrifício das suas lideranças, da história muito envolvida com a história de luta e de sangue e o suor da classe trabalhadora. Atualmente no Brasil não é diferente. A história se repete. Movimentos sociais ocuparam as ruas neste último 1º de maio e foi possível ouvir o eco Lula livre. Naturalmente que é em gratidão às lutas e à história de luta de organização do companheiro Lula, que começou em São Bernardo do Campo, com os metalúrgicos, mas se espalhou pelo Brasil afora. Este eco tomou proporções internacionais e esteve presente nos atos do Dia Internacional dos Trabalhadores da Argentina, do Uruguai, do México, de Cuba, da Espanha, da Suíça e na França, que ecoou este grito de guerra no Dia Internacional dos Trabalhadores. Lula, o presidente que lutou e ainda luta pelos direitos dos trabalhadores, sofreu uma prisão política. O Lula foi o que fundou o maior partido de esquerda da América Latina, a maior central dos trabalhadores do Brasil, a CUT. Mandou uma mensagem de lá da prisão, uma mensagem de esperança para os trabalhadores. A esperança, diz ele, a esperança que retomamos neste 1º de maio, unificado, não apenas um desejo, é algo que buscamos em nossas lutas democráticas em todos os dias. Ela nos fortalece para superarmos o triste momento presente, que para construir um futuro de paz e de prosperidade. O 1º de maio deste ano foi mais um crítico da história da classe trabalhadora brasileira. Desde a conspiração de 2016, quando a CLT sofreu um golpe sem precedentes com alterações pela reforma trabalhista do governo ilegítimo. A classe trabalhadora foi exposta a mais uma série de desmontes de direitos conquistados com o suor e o sangue do povo brasileiro. Conquistas com menos de 80 anos foram desfiguradas em mais de 100 artigos. Há proposições que revelam a mentalidade feudal de alguns, devido ao atraso civilizatório proposto, como o de permitir que gestantes trabalhem em lugares insalubres, ou de cobrar do trabalhador uma multa por causa da ausência na audiência da Justiça do Trabalho. Agora, muita coisa está em ruínas. A retração é gigantesca. Retomamos aos tempos do surgimento do capital, em que praticamente tudo era válido, inclusive a exploração de mulheres e crianças, levada aos limites da exaustão. No caso brasileiro, o tamanho da derrota imposta pelo capital ao trabalho assemelha-se à imagem de uma fábrica no início da Revolução Industrial,
em que veem trabalhadores e trabalhadoras desprotegidos, à mercê do furor do capital, sem a quem recorrer, sem sindicatos, sem ninguém, a não ser a solidariedade entre os próprios trabalhadores. A disfarçatez, a hipocrisia não tem limites. Argumentou-se que a reforma trabalhista seria boa para os trabalhadores, que ampliaria o emprego e as possibilidades de renda. A realidade mostra o contrário. O total de trabalhadores com carteira assinada no setor privado caiu ao menor patamar já registrado nas pesquisas do PNAD, que teve início em 2012. Além disso, a nova legislação está gerando empregos precários, com redução de direitos, salários mais baixos, o que levou a Previdência Social a registrar a primeira queda real de arrecadação em 10 meses, segundo os dados da Receita Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso demonstra o quanto o judiciário é desassociado da realidade brasileira. O golpe de 2016, institucionalmente atrasado, implantou a reforma trabalhista com apoio do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O judiciário brasileiro não conhece o Brasil, a sua realidade, a realidade do chão da fábrica, do trabalho na roça. Serve-se dela apenas quando tem algum interesse na causa. Enquanto que na Alemanha, em 2017, os trabalhadores conquistaram a redução da carga horária e o aumento salarial, os brasileiros perderam um sem números de contrapesos aos lucros auferidos pelos banqueiros internacionais e os banqueiros nacionais. A reforma trabalhista no Brasil e a terceirização sem limite nos empurra para tempos sombrios no mundo do trabalho. Não há mais garantias, tudo se faz num ambiente crescente de insegurança, desproteção, vulnerabilidade. Tudo se reduz, direitos e renda. Não há remuneração variável, jornada de trabalho em que o tempo econômico, sem avisar, invade o tempo livre. Todo o poder discricionário está com o empregador. É ele quem estabelece de forma unilateral as condições do uso, da contratação, da remuneração do trabalho. O Estado e os sindicatos pouco podem, até mesmo a Justiça do Trabalho, outrora aliada dos trabalhadores, dá sinais de enfraquecimento. Aliás, dentro da reforma trabalhista, estava o bojo da diminuição e da destruição da Justiça do Trabalho. A nocividade da modalidade de contratação por terceirização vai além da perda de direito dos trabalhadores. As relações contratuais se fragilizam e as condições de trabalho se precarizam. A Justiça Trabalhista é plena de casos de empresas de prestação de serviços gerais que fecham suas portas e reabrem com novas contratações, sem cumprir com os haveres da contratação passada, tirando dos trabalhadores a condição de planejar sua renda e seu merecido descanso em férias, por exemplo. A terceirização da atividade fim é um fenômeno que afeta toda a sociedade. A precarização das contratações não garante profissionais e em condições dignas de trabalho. É uma modalidade sem contratação que abarrota as estatísticas de acidente de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no Brasil, a cada 10 mortes por acidente de trabalho, 8 envolvem profissionais terceirizados. E isso ocorre em hospitais, em escolas, em plataforma de petróleo. O grupo que
tomou o poder, retrocedeu os direitos trabalhistas há século. O trabalho intermitente é outro crime cometido. São os senhores feudais que governam o nosso país. A modalidade suprime definitivamente toda e qualquer garantia trabalhista, além de atentar contra a Previdência Social. Segundo a contratação, caso o trabalhador não aufira ao menos um salário mínimo, ele terá que recolher para a Previdência. É uma forma de as empresas dizerem aos trabalhadores de que eles não trabalham bastante. O trabalhador vai colocar o recolhimento do INSS na lista de prioridades que ele tem, como comer, morar, se transportar, estudar, porque se não chegar no salário mínimo e se ele quer ter uma previdência, ele vai ter que pagar a previdência por fora. É uma forma também de falir a previdência para beneficiar a entrada da previdência privada naqueles que menos ganham no nosso país. Definitivamente não houve o que comemorar neste 1º de maio de 2018. O PT criou cerca de 22 milhões de empregos formais, com os mesmos direitos que Temer e o seu grupo destruíram. O 1º de maio teve um simbolismo de ser decisivo para o enfrentamento à acelerada supressão do Estado Democrático de Direito. Somente com mobilizações mais contundentes em todo o Brasil é que conseguiremos chamar a atenção não apenas da adormecida opinião pública, mas também dos grupos que deram o golpe em 2016 e mostrar que o Brasil figura negativamente no plano internacional. A população precisa compreender definitivamente que a perseguição ao Lula é apenas um dos elementos de um golpe que está massacrando mais de 85% da população brasileira. A prisão política faz parte dos planos nefastos que a elite mais brejeira do mundo tem para o Brasil. Senhoras e senhores senadores e senadoras, conforme os últimos dados do IBGE, o rendimento médio do trabalhador está estagnado neste trimestre em relação ao anterior. E existe um exército de 13 milhões, quase 14 milhões de desempregados que não têm nada a comemorar no Dia do Trabalho, no Dia do Trabalhador. Outros 4,3 milhões de brasileiros estão em desalento, ou seja, já perderam a esperança de procurar emprego. Essas pessoas, em sua maioria, são negras. E, para piorar, pelo menos 26 milhões, incluindo os desempregados e desalentados, se encontram em condições de subutilização do trabalho, ou seja, em trabalho precarizado. Já aqui no Congresso Nacional, a nossa luta é de representação da classe trabalhadora. Propomos a aprovações ao longo desses anos, leis e PECs, em apoio ao povo e ao trabalhador, dentre elas a anistia de sindicalistas, a tipificação do trabalho escravo, a anistia dos grevistas do Correio e a PEC que confisca as terras para a reforma agrária, aquelas que são pegas como trabalho escravo. Antes da conspiração que visava reduzir, propomos PEC que reduzir gradativamente a jornada para 40 horas semanais em todo o Brasil. Porém, senhoras e senhores senadores, todas essas conquistas foram derrubadas com a reforma trabalhista. Esta reforma que prometia melhores condições de trabalho ao povo brasileiro, mas foi só um golpe ao próprio trabalhador. Por isso, senhor presidente, é fundamental que compreendamos, se não tiver unidade da classe trabalhadora para reagir a esse estado de coisa, e unidade da classe trabalhadora significa os nossos dirigentes, as nossas centrais, unificarem suas bandeiras para que a gente possa dar uma resposta imediata à classe trabalhadora. Nas eleições de 2018, resgatando a democracia, e para resgatar a democracia precisa que haja as eleições livres para que todos participem, inclusive o companheiro Lula,
para resgatar um Estado de Direito que nós estamos construindo no nosso país e um Brasil com uma economia que gera oportunidade, gera emprego e gera oportunidade igual para todos. Por isso, repito, não tivemos nada a comemorar neste 1º de maio de 2018. Era o que eu tinha que dizer, senhor presidente.